Olá pessoal, muito boa tarde para você que acompanha agora a transmissão do Portal do Jota. Nós estamos ao vivo para falar de um caso que é delicado, no entanto precisa vir à tona para que medidas, responsabilidades aí das autoridades e demais órgãos competentes para tratar esse caso possam dar uma resposta aí para essa família e também para a sociedade relacionado a um caso de um abuso que uma menor de 7 anos de idade sofreu. Eu vou conversar com a mãe da menor aqui, que vai contar pra gente detalhes do que essa criança relatou, o que ela sofreu, um assédio, né, não sei se configura uma tentativa de estupro ou um estupro, porque esse homem, esse suspeito, ele teria tocado nas partes íntimas desta criança. Então, nós temos trazido alguns casos aqui no Portal do Jota e agora, infelizmente, mais um caso que acontece no município de Itacoatiara. Nós vamos trazer aqui, vamos dar luz a esse caso, né? Algumas suspeitas, né? Algumas pessoas indagando aqui da família por que não houve uma resposta por conta aí da autoridade policial. Mas a gente vai primeiro, eu estou aguardando você chegar na audiência do Portal do Jota e eu vou trazer esse caso para vocês, tá? Trata-se aí de uma situação delicada, é um estupro de vulnerável, e aí a mãe vai conversar conosco. Eu estou dando essa introdução que é para o pessoal acessar aí a nossa audiência, tá? O Portal do Jota aqui vai trazer um caso que aconteceu no ramal do Piquiá, ou seja, foi aqui em Itacoatiara, mas a criança ela reside com a família lá no Piquiá, no ramal do Piquiá, zona rural do município de Itacoatiara. Mãe, conte o que aconteceu desde o início. A sua filha contou tudo para você. Como é que foi? Vocês estavam no domingo lá na residência de vocês? Pode falar. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Domingos a gente estava em casa, de manhã, a gente estava trabalhando, eu e meu esposo, no nosso sítio. Aí, quando deu o horário de meio-dia, chegou esses familiares dele, que é a tia, o tio, a irmã e o cunhado. E as duas filhas para passar o final de semana na casa dela. Nossa casa é próxima uma da outra. Aí esse tio foi lá embaixo pegar o isqueiro, que não tinha para acender na casa dela para fazer o fogo. Aí fomos para lá, para casa dela, com a minha cunhada, eu e meu esposo, para receber eles. Aí esse tio falou pro meu esposo, Rafael, a gente vai lá para baixo, ficar a tarde lá com vocês, tomar um banho de rio, como de costume. Quase todos os finais de semana eles estavam lá, em momento de família com a gente. Foram passar o domingo para lá Foram com vocês. passar o domingo para lá com nós. Aí nessa hora, esse meu cunhado que ele levou, que é o esposo da minha cunhada, ele trabalha à noite. E estava tudo certo para que ele voltasse na cidade para deixar o meu cunhado para trabalhar. Antes dele sair da minha casa, ele estava lá na beira tomando banho, meu esposo, esse homem e a minha filha. Eu estava do lado da esposa dele, debaixo de umas árvores, nós estávamos conversando. Eu escutei na hora que ele pediu do meu marido para levar uma das minhas filhas com ele, para vir para a cidade, deixar minha cunhada e meu cunhado. Ele pediu do seu marido, deixa uma filha sua aí com... Sim, Vocês porque têm quantas filhas? a gente tem 3 filhas. Quando eles estão lá, sempre eles vêm aqui para a cidade, mas a mulher dele sempre acompanha. A mulher dele sempre acompanhava. No carro dele? No carro dele. E nesse dia, ele ele decidiu ir vir só ele e a minha filha. De lá de casa, só ele e minha filha, até na casa da minha cunhada, para pegar a minha cunhada e meu cunhado para trazer para a cidade. Aí, quando chegou lá na casa da minha cunhada, as 2 crianças delas pediram para ficar com as minhas outras filhas em casa para tomarem banho. Aí ele falou, então vamos deixar as meninas lá embaixo e eu volto com a Gisele e a Rafaele para a cidade. E vieram. Ele deixou as 2 filhas da minha cunhada na minha casa e levou... Só evite falar o nome da sua filha, tá? Não fale não o nome da sua filha. Só fale a sua filha, a criança. Sim. A de 7 anos, né? Sim. Aí as 2 delas ficaram na minha casa e eles vieram para a cidade. Isso era 4 e pouco da tarde. Eu estava lá na beira, eu tinha descido já para a beira para me apanhar Mari, para a gente comer. Aí, nessa hora que ele pediu, ele subiu com a minha filha, né?
Aí eu imaginei que ela vinha, porque já estava tudo certo de todo mundo vir embora junto. Ele vinha com ela, mas eles iam voltar para minha casa para comer peixe assado com a gente, que a gente tinha botado malhadeira para eles comerem com a gente. O sujeito suspeito veio no carro para cá, mas ia retornar. Ia retornar para minha casa, para ficar lá no Piqueá. Lá no Piqueá, para ficar lá com a gente para comer peixe assado, que ele queria comer peixe, ele e a esposa. Aí eu creio que na hora que ele subiu, ele pediu para vir sozinho, porque ela ficou, ela nunca tinha ficado. Ela ficou. A esposa dele ficou lá? A esposa dele ficou lá em casa. E eu não sabia que ela tinha ficado. Eu não sabia que ela tinha ficado. Eu estava na beira do rio. Quando eu subi com os Mari, eu vi ela na rede. Eu até comentei, a senhora não foi para a cidade? Aí ela disse, não. Eu disse, o Nilton foi. Ele levou a Rafael. Eu pensei que a senhora tinha ido. Aí ela disse, não. Nem sabia que o Nilton tinha levado ela. Eu disse, pois é, mas ele levou ela. Isso era 4 e pouco da tarde. E espera. E nada dele chegar com a minha filha. Quando... Segura só um pouquinho, pra gente entender e o público entender. Ele veio pra cidade deixar outros familiares. E a menina veio junto. Entendi. Continue daí. Aí, nós esperamos. Quando deu umas 7, quase 8 horas da noite. Já tava tudo escuro. Nós lá na beira ainda, esperando pra tirar a malhadeira. Eu escutei a minha filha chegar gritando. E dentro da minha casa tava as minhas outras filhas e a esposa dele esperando ele também. Trazia a criança. Ele chegou com a criança lá de volta? Ele chegou com a criança de volta. Quando a criança entrou dentro da casa, ela já saiu contando, ela já chegou gritando. Ah! E eu corri lá da beira pra cima. Quando eu cheguei dentro da minha casa, a minha filha estava dizendo pra ela, pra esposa dele, titia, a senhora não tem que aceitar esse monstro dentro da sua casa. Esse monstro tentou me aliciar, ele tentou me estrupar, ele pegou nas minhas partes, ele me beijou, ele é um monstro. Ela gritava para minhas filhas, para as outras primas delas, vocês não andam mais com o tio Nilton porque ele tentou me estrupar. Ele tentou pegar na minha flor, mãe, ele quis me estrupar. E ele falou que se eu contasse, a senhora ia me bater e o papai ia me bater porque eu tava mentindo. Você tá entendendo? Então isso... Gente, essa mãe está emocionada aqui, ela não consegue aqui esperar ela respirar um pouco para contar. A filha dela passou por esse momento aí, que contou. A sua filha chegou desesperada falando isso pra senhora. Desesperada, contando. Ela disse na frente da esposa dele, titia, ele é um monstro, não aceite esse homem dentro da sua casa. Ele tentou me aliciar, titia. Ele pegou em mim, ele queria me beijar, ele pegou nas minhas partes, tia. E a gente perguntou dela, ele fez alguma coisa com você fora isso? Ela disse, não, ele só tentou me beijar, ele ficou me pegando. Eu gritei até a minha garganta doer, eu fiquei com febre de tanto gritar. E ele decidiu trazer a gente de volta, mãe. Mas quando a gente tava vindo, ele falou que se eu contasse, eu ia apanhar da senhora e do papai, porque eu tava mentindo. Aí foi uma confusão doida. Ele conseguiu fugir de dentro da minha casa. Ele pulou a minha janela. O meu marido No momento que a sua filha chegou gritando, o que ele fez? Ele ficou, não fui eu, é mentira, é loucura, não. E o meu marido enlouquecido, todo mundo doido. Seu marido tentou pegar ele? Tentou pegar ele, eu não deixei porque eu fiquei desesperada em ver minha filha naquela situação, o meu marido naquela situação. Foi tudo muito rápido. Ele conseguiu fugir, ele pulou a janela e caiu na beira do rio e ficou lá. Aí passou muitas horas, a gente se acalmou e a gente achava que ele já tinha fugido para Itacoatiara, porque o carro dele tava, a gente não sabia se o carro dele ainda estava lá em cima. Aí até então a mulher dele pegou a lanterna e começou a focar, procurando, chamando ele, conseguiu ver ele nas árvores, na frente da minha casa tem um monte de árvore. Conseguiu ver ele lá no marizeiro. Aí avisaram a gente que ele tava lá. Aí o meu esposo falou que não ia fazer nada com ele, queria que ele viesse lá pra perto, que ele só ia sair de lá quando a polícia chegasse, porque quem tinha que resolver isso era a justiça. Aí esperamos, entramos em contato com nossos familiares pedindo ajuda pra ir até
pra levar a polícia, porque é tudo muito longe. Aí conseguimos falar com o primo do meu marido, aí ele conseguiu chegar lá. Antes deles chegarem, chegaram junto com os familiares dele. Os familiares deles tentaram chegar lá e queriam tirar ele na marra de lá. Só que a gente não deixamos, a gente só falou que ele só saía de lá quando a polícia chegasse, que ele ia ter que sair de lá com a polícia. Se acalma. Se tiver como ver uma água pra ela, não tem nem como... Não, tudo bem. Tudo bem. Tá. Respira um pouquinho que eu vou falar pro pessoal o que tá acontecendo. Gente, você que tá chegando, se acalma, respira fundo. Ela tá até passando mal aqui, gente, a mãe da criança de 7 anos. Pra você que tá chegando na nossa audiência agora, eu estou diante de uma mãe que está desesperada porque a filha foi abusada. Tocaram nas partes íntimas dessa criança de 7 anos. Esse suspeito pulou a janela e fraturou uma das pernas. Ele deu entrada no hospital, a polícia levou ele para o hospital. Depois ela vai contar pra gente. Eu recebi uma ligação, isso tudo aconteceu no domingo à noite, da tarde pra noite. Eu recebi uma ligação no domingo, eu estava na igreja, não pude atender essa ocorrência, mas eu fiquei sabendo por alta dessa ocorrência, que esse homem deu entrada no hospital com uma fratura na perna. Inclusive, no hospital falaram que seria uma outra situação lá, que não era tentativa de estupro, ou estupro de vulnerável. Eu não sei quem está acobertando ou se estão acobertando esse elemento, esse indivíduo. Mas o portal do Jota está aqui para trazer à luz ao que possivelmente ou supostamente estão tentando, eu não sei quem, abafar. É um caso grave. Esse é um caso grave que aconteceu lá no Piquiá, ou seja, aconteceu aqui na cidade. Mas as vítimas são moradores do Piquiá, da zona rural do município de Itacoatiara. Estão falando aqui, ó. Tem muita gente comentando. Comenta aí, compartilha, gente, essa live. Tem bastante gente acompanhando a audiência do Portal do Jota. Compartilha muito. Nós estamos diante de uma mãe que está desesperada pedindo justiça pela filha. E o trauma que essa criança está vivendo esses dias, como é que vai ficar? Vamos voltar do ponto de onde a senhora passou? A senhora consegue continuar? A senhora só respira um pouco mais. Deixa eu ver se... Eu vou pedir para pegarem uma água para ela. Ela precisa tomar água. Eu vou tirar a câmera daqui. Já. Eu vou entrar aqui na frente da câmera para a pessoa aí pegar água para ela. Porque trata-se aqui... A gente não quer mostrar as outras pessoas que estão aqui, gente. Tá? Enquanto você curte, comenta, compartilha essa transmissão, deixa ela tomar uma água e a gente volta a falar, tá? Pode trazer, que não tá aparecendo não, tá? Pode trazer rapidamente a água. E aí a gente já continua falando com essa mãe. Gente, a criança viveu momentos de terror. Já. Agora eu posso sair da frente enquanto ela toma água. Ela precisa tomar água. Ela tá passando muito ruim aqui, gente. É uma situação muito séria. Eu volto a falar com vocês. O suposto abusador... Não, eu não vou falar ainda. No final daqui da transmissão eu vou contar a situação que a gente está sabendo. Primeiro ela vai continuar. Respire um pouco mais fundo, senhora. Respire um pouco mais fundo, isso. Olha aqui, ó. Deixa eu explicar para vocês. A minha amiga aqui me conta que lá no... Ele fugiu, pulou a janela, fraturou a perna, ficou lá, a família chegou querendo levar ele, vocês não deixaram. Não deixamos. E aí acionaram a polícia. Acionamos a polícia. A polícia chegou lá? A polícia chegou lá e falamos para a polícia que ele tinha tentado estrupar uma criança. Certo, continue. Viemos para a cidade, acompanhando o carro da polícia, com ele. Ele ainda veio dentro do carro dele. A polícia botou ele dentro do carro dele e familiares deles vieram dirigindo. Eles deram entrada no hospital e eu fui diretamente para a delegacia registrar o BO. Tivemos lá, registrei o BO, tudo bonitinho. Aí me falaram que era para vir no outro dia de manhã, na segunda-feira de manhã, porque estava com problema a impressora, e me mandaram o boletim por PDF no meu telefone. Que era boletim de ocorrência. Isso, boletim de ocorrência, para mim comparecer na delegacia de manhã com ela para resolver como é que ia ficar. Aí eu disse, tudo bem, então 7 horas da manhã eu tô aqui. Quando deu 7 horas da manhã, eu fui pra lá, eu, meu esposo e minha filha. Chegando lá, eu expliquei, mostrei o BO, aí os policiais lá pegaram o númerozinho do BO e falaram que eu tinha que conversar com a delegada Caroline. Não, delegada Renata. Desculpa, eu não...
com a delegada. Aí esperei, e veio outra pessoa falar comigo. Eu também não sei o nome dele, foi o que pegou meu depoimento. Ele falou só comigo, ele não falou com a minha filha, ele não falou com meu marido, ele pegou só o meu depoimento. Certo. Contei tudo bonitinho como aconteceu. Aí a delegada chegou, me perguntou se ela tinha feito o exame de corpo de delito. Eu disse não, ontem à noite ninguém fez porque é domingo, falaram que eu tinha que vir no outro dia para resolver. Aí ela foi para lá e fizeram a papelada e me mandaram pro hospital. Me deram os papéis para ela fazer o exame de corpo de delito. Um papel ficou no hospital e o outro voltava para a delegacia. Aí esperamos lá, ela passou pela psicóloga lá e com um médico lá no hospital. Aí a psicóloga pegou todo o depoimento dela, aí voltamos, depois que terminou lá, voltamos para a delegacia. Eu não sabia como é que ia ficar, né? Eu queria saber se ela ia ser ouvida, se meu marido ia ser ouvido, para apurar todos os fatos. Aí quando eu cheguei, o rapaz que pegou meu depoimento, ele disse que não precisava o depoimento da minha filha, nem o depoimento de mais ninguém. Isso na segunda-feira, Isso ontem? Na segunda-feira. Que não precisava mais do depoimento de ninguém, que já estava na mão da justiça. E ele estava lá já, ele estava lá, na delegacia, ele estava detido. Entendeu? Aí a audiência dele ia ser... Foi ontem à tarde. A sua filha não foi ouvida na delegacia? Não foi ouvida por ninguém. A não ser no hospital Ela me disse que era psicóloga. Ela era psicóloga. Ela pegou o depoimento dela e disse que ela que ia enviar para a delegacia aquela documentação. O que ela escreveu, ela que ia mandar para a delegacia, que era eles que iam resolver, foi o que ela me falou, que eles que iam resolver a situação da criança. Eu disse, tá bom, então daqui eu posso voltar para lá e lá eu vou saber o que eles vão me orientar. Peguei minha filha e meu marido e voltei para a delegacia. Que nessa hora eu pensei que ela ia ser ouvida, né? Chegando lá, ela não foi ouvida, nem ela nem ele. Já falaram que estava tudo certo, que a justiça que ia tomar de conta, que não era para me preocupar, que se fosse necessário, eles iam entrar em contato comigo. Foi só isso. Aí até aí eu não soube mais, não sabia de notícia, ninguém me falava nada. Aí eu fiquei sem entender, eu disse, por que não chamaram ela? Porque o certo era para ter chamado, né? Para ouvir o depoimento da minha filha, entendeu? E na delegacia, na hora que eu estava registrando o BO, eu soube que ele tem um laudo, não sei se é verdade, por suspeita de um estupro anterior. Não sei se é verdade, mas o que eu soube que esse laudo dele é que ele sofre de transtorno, surto psicótico e tudo mais. Ele não é louco, ele não é doido. Ele esteve na minha casa todos os finais de semana. Ele fala como uma pessoa normal, ele age como uma pessoa normal. Se ele tem esse laudo, é porque ele quis se prevalecer da situação para viver comendo o dinheiro do governo. Entendeu? Essa é a realidade. E se prevaleceram desse laudo para ele sair ileso do que ele fez com a minha filha. É isso que está acontecendo. Eu tentei o contato com a delegada Renata. Na verdade, eu não tenho o contato da delegada Renata. Através de um amigo, eu tentei pegar o contato da delegada Renata Viana para falar com ela. Eu já entrevistei a delegada Renata, mas não foi possível naquele momento pegar o contato dela. Então, eu não consegui contato com a delegada Renata, apesar de eu tentar inúmeras vezes o contato com ela. Não consegui o contato da delegada Renata porque eu queria, antes de eu abrir essa live, eu queria ouvir o que a delegada tem para dizer sobre o caso. Em que pé está essa investigação? Sim. O rapaz foi liberado em audiência de custódia, não foi? Eu sei que é a justiça que libera, não é a delegada. Libera ou manda prender. Mas qual o procedimento? Foi encaminhado para o fórum? A criança foi ouvida? Por que não foi ouvida? Qual é o procedimento que adotaram relacionado a essa questão, que é uma questão gravíssima? A criança se submeteu a exame no hospital e tudo? Sim, ela foi atendida, né? Fez exame. Então, olha, eu gostaria que a doutora Renata, né, por gentileza, o meu contato está na tela, a assessoria da doutora Renata, escrivão que trabalha para ela, alguém, por gentileza, entre em contato, está aqui meu número na tela, 9134-2862. Eu preciso do contato da delegada Renata, para a gente ouvir o que a polícia, como é que está essa investigação desse caso. A informação que a senhora tem é que ele foi liberado em audiência de custódia. Ontem.
que ele tá liberado. Esse elemento foi preso pela polícia militar, foi apresentado na delegacia no domingo à noite. Foi apresentado no hospital como briga. Lá no hospital ele não deu entrada como como Estupro. Como estupro. Lá deram depoimento como uma briga no Piquiá. Ele veio de lá como tentativa de estupro, que ele tentou estrupar minha filha. E aí aqui, no hospital ele deu entrada como briga? No hospital deram entrada, os policiais e os familiares entregaram ele como uma briga. Eu quero entender isso aí. Eu quero que a justiça verifique isso daí. Eu quero justiça pela minha filha. Esse homem não pode sair imune. Ele não pode ficar fazendo isso, porque se ele fez isso com a minha filha, ele pode fazer com outra. Ele pode fazer com várias. E graças a Deus ele não fez, ele não consumou o estupro. Graças a Deus eu agradeço muito a Deus que a minha filha está com vida. E ele não fez nada de mal para ela nesse sentido. Mas só o fato dele tocar nela, dele amedrontar ela e dele usar o psicológico dela, ele tem que pagar. Ele tem que pagar pelo que ele fez com a minha filha, porque não é justo. Eu quero que a justiça não deixe isso quieto. Olha só, gente, temos uma mãe aqui chorando, desesperada, pedindo justiça. Olha, ele trouxe a criança de 7 anos no carro para deixar outros familiares na cidade e levou ela para casa dele. Ele levou ela para casa, a senhora estava me contando em off que ele foi pro banheiro, tomou banho e veio só de toalha? Sim. Tirou a toalha na frente da criança? Tirou a toalha na frente da criança. Ela contou isso pra senhora? Ela contou que na hora que eles chegaram, ele ofereceu uma maçã, ele pediu pra ela trocar de roupa, entendeu? Ele botou um filme pra ela ainda escolheu o filme que ela gosta, da Larry Bang. Aí ele pediu... Na televisão dele? Na televisão dele, no quarto dele. Aí ele saiu do quarto e foi tomar banho. Ela disse que quando ele já voltou de toalha, tirou a toalha e já foi fazendo o que ela chegou falando. Ele estava nu? Foi pra cima dela nu? Foi pra cima dela. Ficou só pegando nela, tocando nela, pedindo beijinho. E foi quando ela disse que ela começou a gritar, se desesperar e pedir, pelo amor de Deus. Ela gritou tanto que ela ficou com febre. Ela falou pra mim, mamãe, eu gritei tanto que eu fiquei ardendo de febre. Aí ele parou. E ele só fez falar pra mim que se eu contasse pra senhora ou pro papai, a senhora ia me bater porque eu tava mentindo. Mas eu falei pra ele que mesmo se a minha mãe me batesse, eu ia contar o que esse monstro fez. E ela chegou em casa contando tudo o que aconteceu. Gente, eu vou recapitular aqui para quem está chegando agora na nossa transmissão. Uma situação aqui que não é nada agradável da gente transmitir, mas a gente precisa trazer à tona, trazer para a sociedade saber o que está acontecendo. Eu não sei se tem alguém tentando esconder. Não estou aqui também insinuando nada. Mas no hospital ele deu entrada como briga. E não foi briga. Ele pulou a janela de uma casa de palafita alta, pulou a janela com medo do pai da criança e ele fraturou a perna. E deu entrada no hospital com a perna fraturada. Posterior ao atendimento, ele foi levado para a delegacia. Deu entrada na delegacia, foi para a audiência de custódia e na audiência de custódia a justiça liberou ele. Essa é a informação que a mãe tem. O homem está liberado, está livre em audiência de custódia. Agora, se for investigar, tem mais coisa na costa dele, estão dizendo aqui no comentário. Tem uma suspeita dele ter feito isso outra hora, né? Sim. Não tem uma suspeita? Sim, tem uma suspeita. Tem uma suspeita, sim. Que ele fez isso em um outro momento. Devido a esse laudo aí, que ele é ex-professor, ele conseguiu esse laudo por causa que ele ficou louco e tal, mas fontes me falaram que foi tentativa de estupro e a família, para abafar, conseguiram esse laudo de surto psicótico para ele. Mas doido ele não é. Isso eu lhe garanto que doido ele não é, não. Entendeu? A justiça tem que investigar realmente se ele é doido. Porque, pelo que eu sei, pelo que eu convivi com ele, ele não é doido. Ele convivia com vocês lá direto? Ele convivia com a gente. Ele não é louco. Esse laudo dele é falso. A justiça tem que investigar esse laudo dele, porque ele tem que pagar o que ele fez com essa criança, se ele fez com a primeira, e ele tem que pagar o que ele fez com a minha filha. Ele tem que pagar. Gente, tá aí, ó. Olha, a população está indignada aqui no comentário, o pessoal está sendo unânimes aqui, que eles querem justiça. Vamos trabalhar, eu vou continuar, daqui a pouco eu vou para a delegacia de polícia, porque eu preciso falar com a delegada Renata. Eu acredito que a delegada Renata fez tudo certinho, enviou para a audiência de custódia. Na audiência de custódia, acredito que a justiça liberou. O que está me entregando é por que a criança não foi ouvida, vai ter que ter prazo? Será que é porque estão com grande demanda na delegacia? Eu só queria ouvir isso da autoridade policial. Quero acreditar que tem grande demanda, porque a delegada
já se mostrou, ela está recente na cidade, mas já se mostrou ser uma pessoa competente. Então, eu só preciso desse contato, desse feedback por parte da autoridade policial. A responsável direta para esse caso é a delegada Renata, que é a delegada titular da delegacia especializada. E eu vou estar acompanhando. Olha, o pessoal está dizendo que remédio para doido é um doido e meio. Estão falando aqui no comentário. A Railane. Várias pessoas aqui comentando. Estamos diante de um caso sério de estupro de vulnerável, né? O aliciamento de uma menor de 7 anos de idade. A gente precisa dar luz a esses casos porque, aliás, eu quero falar com o doutor. Eu sei quem que vai resolver essa situação pra gente. O doutor Paulo Mavignier. Doutor Paulo Mavignier é o responsável pelo policiamento do interior, da Polícia Civil do interior. E ele tem colocado muito pedófilo na cadeia. Quero até parabenizar aqui o doutor Paulo Mavignier. Ele está arrasando em todo o interior do Amazonas. E eu acredito que ele vai... Eu vou falar pessoalmente, eu tenho um contato dele aqui. Vou falar pessoalmente com o doutor Paulo. Para o doutor Paulo ajudar nesse caso. Para o doutor Paulo instigar a justiça para que a justiça seja feita relacionada ao que essa criança sofreu. Nós estamos falando aqui de uma criança que vai ficar traumatizada, vai pensar Sim. nisso o tempo todo, durante a vida dela. O que é isso, gente? Aguarda um sinal da delegada Renata. Eu aguardo uma posição da delegada Renata. E aí a gente vai ficar acompanhando esse caso. Ela tá me dizendo que ele era professor, né? E talvez ele tá afastado das funções dele por conta desse suposto laudo. Desse suposto laudo. Desse caso que aconteceu com uma criança. Então, a gente vai ficar acompanhando esse caso, tá? Eu, por hora, não vou aqui divulgar a fotografia dele, apesar de eu ter a fotografia desse cidadão. O que a gente quer é que a justiça seja feita, a justiça real seja feita. Sim. Ninguém quer que fazer justiça com próprias mãos e nem tá instigando violência, não. Apesar de muita gente estar dizendo aqui para passar sal. Já querem salgar. A gente acredita na justiça, tá? E mais à frente, ou quem sabe num prazo mais curto, a justiça de Deus agir também relacionada a isso, porque esse rapaz cometeu um crime contra uma inocente criança. E aí... o Et Neves sempre veio do Dr. Paulo. Pois é, o Dr. Paulo tem colocado muito pedófilo que pensavam que estão aí livres, na cadeia. A gente vai entrar em contato com o Dr. Paulo. E eu peço também ajuda aí da delegada Renata Viana para dar uma força. Eu acredito que a criança precisa ser ouvida. Esse inquérito tem que ser levado à frente. Com certeza. Né? E se for o caso, pedir a prisão preventiva desse sujeito. Pedir a prisão preventiva. Gente, peço que vocês compartilhem muito essa transmissão. Curta essa live, por gentileza. Compartilha muito. E esse rapaz se aproveitou da inocência dessa criança, veio para a cidade, levou ela para casa dele, ofereceu maçã, botou um filme para ela assistir, tomou banho, veio de toalha, tirou a toalha na frente da criança, pegou nas partes da criança. Isso aqui a mãe contou porque a criança contou, e criança não mente. A criança contou pra mim, contou pra esposa dele. E eu quero deixar bem claro aqui hoje que antes da polícia chegar lá pra tirar ele de lá, a esposa dele falou 3 vezes pra mim não denunciar o caso porque ele não tinha estrupado minha filha. Entendeu? E eu quero deixar isso bem claro, que ou ela tá do lado dele apoiando o que ele fez, ou eu não sei quem é ela, entendeu? Porque ela chegou pra mim 3 vezes. Minha filha não denuncia porque o Nilton não estrupou a tua filha. Então quer dizer que ela queria que ele tivesse estrupado a minha filha pra mim poder denunciar ele, pra ele poder ser preso. Que mãe é essa? Ela é mãe, ela tem uma filha de 19 anos. Que mãe é essa que fala isso pra uma mãe desesperada vendo a sua filha chorando, chegar desesperada contando tudo o que aconteceu? Eu quero justiça, eu só quero justiça pela minha filha, só isso. Gente, tá aí, a gente colocou aqui. Eu vou falar o primeiro nome dele, ela falou aqui, o nome dele é? Nilton. É Nilton, o nome dele é Nilton, tá? Apenas o primeiro nome, a justiça sabe quem é, a delegada... Ele foi preso, ficou preso 2 dias e foi solto ontem. Ficou preso um dia. Ficou preso apenas um dia. Foi solto em audiência de custódia. Ó, o pessoal que tá na live aqui sabe o nome. Tô até comentando que é o Nilton. Bom, eu espero que providências rigorosas sejam tomadas relacionadas a esse caso e isso não se volte a repetir aqui no município de Taquatiara e nenhuma criança mais seja traumatizada com esse tipo de problema. É o que eu tô colocando aqui, gente. Eu acredito que é o pensamento da sociedade itacoatiarense e das pessoas que me acompanham de outros estados.
A nossa transmissão chega em várias cidades do país. E até do mundo. Olha, a Jane tá dizendo aqui, ó, Jane Meire, o nome dele é Nilton. Muita gente sabe do caso, muita gente sabe desse caso. Ainda não tinha havido, ainda não tinha sido trazido à luz, mas agora já foi trazido aqui através do Portal do Jota. Bom, tome mais um pouco de água aí, senhora. A gente vai aqui trabalhar o final dessa live, mas, senhora, eu espero que a partir dessa denúncia que nós estamos fazendo ao vivo, que muita gente está nos assistindo aqui, providências rigorosas sejam tomadas e ele vá pra cadeia e pague pelo que ele fez. Eu só quero que ele pague o que ele fez. Só isso. Eu só quero que a justiça seja feita pelo que ele fez. Porque ele não pode sair impune por ele ter feito isso com a criança e a criança tá num estado psicológico, tá atormentada. Minha Como filha que tá hoje sua filha? A minha Ela tá filha abalada? ela tá abalada. Ela tá chocada, ela tá triste. A gente tá fazendo de tudo pra manter ela normal, feliz. Isso, Vilmar. Eu já acabei de citar que eu vou pedir ajuda do Dr. Paulo. Eu vou pedir ajuda do Dr. Paulo. Porque ele tem resolvido muitas coisas. O Dr. Paulo Mavignier. Ele tem resolvido muitas situações no interior do estado do Amazonas que tem ficado impune. Agora, gente, nós vamos ao vivo aqui, agradecendo a sua audiência, tá? Vou esperar ela se recuperar aqui, em respeito a essa mãe, a essa família que estão sofrendo. Tá, gente? Você não tá na pele dessa mãe e desse pai. Pra sentir a dor que eles estão sentindo. Pedimos justiça. Não vou citar o nome da criança, não faz necessário. Mas pedimos justiça por essa criança de 7 anos. Que sofreu esse trauma, gritou muito. Ela gritou tanto que ela ficou com febre. De tanto gritar, segundo a mãe aqui. Segundo a própria criança. Ai. João, tem, João? O João tá perguntando se tem audiência de custódia. Tem audiência de custódia. É o procedimento, é o rito da justiça. Vai preso, passa por exame de corpo de delito, depois vai para audiência de custódia. O juiz vai ouvi-lo como foi a prisão dele. Dependendo de como foi a prisão, ele vai ser enviado para o presídio ou não. Nesse caso, o juiz ele decidiu liberar esse cidadão, esse elemento. Eu não sei se eu chamo de cidadão, né? O pessoal está comentando aqui, bastante comentário, pedindo justiça. Obrigado, vocês estão comentando. Deem força, gente, para essa mãe. Mesmo que no comentário aqui, deem força para essa mãe, porque ela precisa muito. E eu peço também dos cristãos, evangélicos, católicos que estão nos assistindo, orem por essa família, que eles precisam das vossas orações, tanto a mãe, o pai, quanto a criança, tá? Em nome aqui de Tevelar Motos Itacoatiara, nosso parceiro apoiador Tevelar, RRA Serviços e Transportes, Drogarias Borba, Drogarias Popular Leia, Baratão dos Remédios, Drogarias 24 horas, também o nosso parceiro que é o Posto Ferreira, 92 Mob, transporte por aplicativo, panificadora Tutti Pane, e também Postos Ferreira, além de Jucatur, encomendas e passagens. São os nossos parceiros que mantêm o Portal do Jota na ativa. Eu vou finalizar, a gente volta a qualquer momento, eu vou trazer mais matéria sobre esse caso. Aguardem, que eu vou voltar a falar desse caso, tá? A opção de não aparecer foi minha, da mãe, ela queria mostrar o rosto, que ela não deve nada pra ninguém. Eu que pedi pra ela não mostrar o rosto e ficar nessa posição, tá bom? Numa próxima live, quem sabe a gente faça uma live com ela mostrando o rosto, porque ela não teme nada e não deve nada. Ela só quer justiça pelo que fizeram com a filha dela. A todos uma boa tarde, continua curtindo, comentando, compartilhando essa transmissão. O Portal do Jota, a notícia em sua mão.